Sou a Paula, fui professora durante 22 anos, sou psicanalista há 34 anos, dava aula em Belo Horizonte para uma escola de formação em psicanálise. E tivemos a ideia de trazer essa escola para Varginha. E em 2014, acabamos montando a AMPIC, Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea aqui. Meu nome é Sandro Ribeiro, sou psicanalista, artista plástico, professor de história, sou coordenador do curso de psicanálise da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea e também sou psicanalista clínico e didata. Eu sou Rafaela, sou estudante na AMPIC e esse vídeo tem a finalidade de trazer para vocês um pouquinho sobre o contexto atual da pandemia, a visão da psicanálise dentro disso e como a associação também tem um papel de auxiliar as pessoas que nesse momento se veem perdidas nesse contexto de pandemia. O principal aspecto que eu vejo que trouxe para as pessoas, essa finitude, sabe, Rafa? Esse pavor de morrer e não conhecer o inimigo. E além disso, ele me tirou tudo aquilo que durante muito tempo na vida eu estava acostumada a fazer. Encontrar com meus amigos, sair, passear, abraçar, beijar. Então, além de eu não ter nada disso, eu tô de cara com algo que pode me matar. Eu vejo, Rafaela, que o mais significativo que eu acompanho nas pessoas em que eu atendo é que elas são obrigadas a ficar com elas mesmas. E esse conviver consigo é uma coisa complicada, difícil. As pessoas têm muitas vezes um momento fora de casa para projetar, deslocar, ver nas outras pessoas uma série de reflexos daquilo que elas são, pois é assim que se constitui um ser humano, né? A gente constrói a nossa psique a partir desse movimento constante. A intimidade da casa é uma intimidade na qual a gente vê esse espaço como um refúgio para que a gente possa se guardar. Quando a gente é obrigado a ficar em casa e mantém-se em casa, não que isso seja ruim, mas esse movimento ele cessa. E aí algumas coisas começam a incomodar, principalmente uma nova rotina de uma nova realidade do qual a sua casa ela perde um pouco a referência de ser o refúgio. E ela ganha uma dimensão agora que assusta, porque você passa a ver que aonde era o refúgio, agora passa a ser um local também de conflitos, de projeções, daquilo que era feito fora de casa. E isso assusta a pessoa, assusta os outros, né? Causa medo. A vida que a gente tinha antes era uma vida imaginária, era uma vida superficial. Se a gente for pensar, por quê? Era uma vida onde eu tinha uma obrigatoriedade de mostrar para as pessoas que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu vivo bem, que eu tenho posses, que eu sou bonita, que eu faço selfie e que está tudo certo. Agora não, eu tenho que voltar para essa casa onde muitas vezes, pegando o gancho do Sandro, era um lugar que eu não gosto e que eu não gostava. Eu mostro para os outros, pelas redes sociais, que eu gosto, mas na verdade não era meu lugar de fuga, meu lugar de acolhimento. E aí eu vou para esse lugar que não era o lugar de acolhimento. E aí eu tenho que ficar na casa, estrutura, e na casa eu comigo. Né? E a gente estava conversando, parar as selfies. Verdade. Cadê as selfies? O que vai mostrar, né? O que vai mostrar? Então, e olha quanta coisa bacana tem para ser mostrado, as nossas ideias, quem sou eu de verdade, porque isso se passou, acabou com o tempo. Eu sou aquilo que eu acho, que o outro gostaria que eu fosse. O que tem mais aparecido para vocês? O suicídio no idoso, a depressão no idoso, a ilusão do super-herói do jovem, a ansiedade das pessoas é o que mais está batendo. Tanto que, enquanto tudo está parado, os nossos consultórios, as nossas procuras de escuta afetiva, elas não param. Mas eu queria falar um pouco de como as pessoas e como o analisante ele passa a lidar com o sofrimento dentro dessa pandemia.
E o que é muito interessante é que pessoas que, por exemplo, apresentam já quadros de ansiedade, elas que passam por um momento de crise, e eu reparei alguns, eles passam pelo momento da crise, mas ainda não têm a noção da crise. Eles estão vivendo a ansiedade dentro de uma temática muito particular. Depois que isso se resolve, depois que isso toma um rumo e o sofrimento já não fica tão destacado dentro daquele sintoma específico, é interessante que eles vão tomando a realidade e vão vendo, nossa, está acontecendo alguma coisa, isso está me causando alguma coisa. Eles não nomeiam, e os ansiosos não nomeiam, isso está me dando ansiedade. Não, isso está acontecendo alguma coisa e eu não estou entendendo, isso para mim é difícil. Eu acho que a grande questão para todo mundo, para mim, para vocês, para qualquer um, nós temos que nos adequar a uma coisa que a gente nunca foi preparado. A gente não tem manual. Vamos nos preparar para uma pandemia, como será o confinamento. Eu acho que a sociedade toda está sofrendo essa transformação. E eles estão aprendendo a que eu tenho que lidar com essa realidade da qual eu sou impotente. E somos impotentes. Os gritos daqueles que falam é uma gripezinha, isso não é nada, os gritos daquele que falam que isso é exagero, é uma tentativa clara de negação, e o que é normal daqueles que se deparam com uma situação que lhe é extremamente estranha. A defesa é essa. Outros vão entrar numa ideia derivada de um Deus, de uma salvação, e vão se tornar mais crentes ou fiéis a uma salvação. Outros vão se apegar numa pseudociência. Cada um vai ter um comportamento. Isso é muito variado. Mas o sofrimento agora se manifesta de uma maneira que, acredito eu, que daqui a pouco as pessoas vão começar a transitar mais esse sofrimento uns com os outros. Eu acho bacana quando eu penso em experiência de cada um, quando eu vejo as pessoas falando assim, fulano teve essa experiência e pode passar para o outro. Oh, que engano! A experiência é um farol virado para trás, ela só serve para quem passou. E cada um está tendo uma experiência diferente. Por isso que é difícil a gente globalizar o que vai acontecer. Perfeito. Porque cada um é único. Agora, que eu acredito, vai ter uma mudança? Sim, porque cada um é único. E eu acho que, sabe qual mudança que eu torço, Rafaela? Para que as pessoas aprendam a escutar. A escutar sem querer falar. A escutar sem a cabeça ficar formulando questões para eu interromper o outro para falar. A escutar como nós psicanalistas escutamos lá no SET analítico. A escutar como vocês, da escuta afetiva, escutam a pessoa que está em sofrimento. Aprender a ouvir histórias sem querer interromper. E se alguma coisa discorda, aprender a escutar esse ponto de vista. A gente até comentou, né? Como que era interessante, os pais criticavam tantas escolas, né? Jogavam os filhos, criticavam os professores, a escola. O que me assusta muito hoje, sabe, Rafaela? As pessoas não conhecem os filhos. E aí tem que ficar com os filhos em casa. E aí percebem que o filho às vezes não é bonzinho, e não tem que ser, porque é uma criança. E criança brinca, criança faz levada, criança tem uma dificuldade de ficar parada. Então aí eu falo daquele mundo do aparenta. Para que ter filho? Não é vergonha você ter a opção de não ter filho. A gente tem que quebrar esses paradigmas, esses valores. Mulher tem que casar, mulher tem que ter filho, mulher só serve para ser mãe. Opa, não! Então se você não quer ter filho, não tenha. Agora, a partir do momento que você tem um filho, que você o eduque. E educar é falar não. Porque eu falar sim, como estava acontecendo, e jogar responsabilidade para o outro na projeção, é muito fácil. O sim é fácil demais. Dá tudo que quer, dá um iPhone, não sei que quanto tempo tem um iPhone, de 11, 12, 13, sei lá quanto, para o menino ficar quieto. O bebê, olha que lindo, o meu bebê sabe mexer com o smartphone, que horrível. O bebê tem que interagir, a criança tem que interagir. Feliz dos pais, escuta o que eu vou te falar, Rafael. Feliz dos pais que estão usando essa pandemia, esse ficar em casa, para conhecer
e brincar e interagir com seus filhos. Conversando com o analisando, eu até conversei com ele, falei, vou usar a alegoria que você usou na análise, você me autoriza, falou autorizo. E ele falou uma coisa muito bacana, que o que a gente está vivendo hoje é mais ou menos assim, como se pegasse o mundo hoje e a minha percepção do mundo é como um copo de água e cheio de sujeira. A vida fazia aquilo girar, mexer, aquilo ficava em constante movimento turvo, né? E o que fazia ele procurar análise, por exemplo. De repente, com isso, ele percebeu que parou tudo. E no que parou a água de mexer, o que acontece com aquela sujeira na água? Ela decanta. Na hora que decanta, a água fica límpida. E conversando com ele, a gente chegou a uma conclusão interessante, que de fato é como a natureza hoje. Você olha para o céu está mais limpo, as águas dos rios estão mais limpas, canais de Veneza mais limpos e tudo mais. E é como nós acabamos ficando agora, só que nessa límpida água, a gente enxerga através dela. O que antes não era possível de enxergar, porque estava turva. E essa condição turva impedia de enxergar o que ali dentro estava. Quando isso abaixa e decanta, a gente se dá conta de que, olha, e aí? O que você está vendo? Estou vendo coisa que eu nunca vi. E isso é novo. E o novo assusta. E aí a reflexão nossa chega a uma conclusão interessante. Quando terminar a pandemia, vai voltar a mexer de novo. E a gente sabe que lá embaixo, que está tudo decantado, quietinho, está tudo lá aguardando a gente sair daqui. E aí, essa analogia que a gente fez nos faz refletir também pela questão da educação, que as pessoas estão desesperadas, professores desesperados, pais desesperados, e querem cobrar talvez dos filhos eficiência. Não, as pessoas têm que entender que isso é passageiro. Isso não é o resto da vida. A gente não vai viver assim para sempre. Isso vai passar. E na hora que passar, nossa vida ordinária vai voltar. E aí, o que a gente vai fazer dela? Bom, é o que eu espero. Tomara que a gente tenha condição de fazer alguma coisa melhor, porque a gente tem a esperança de que nessa água turva do dia a dia tem muita coisa ali que pode se tornar limpa. É só a gente saber cuidar, porque ela pode decantar e a gente sabe que dá para ver além. Né? Eu acho que é essa a perspectiva que o Analisando me trouxe, que eu achei muito bonito a alegoria que ele usou. Muitos analisandos fazem isso, quando vão falar de alguma coisa, pela livre associação, entram em alegorias. Isso é maravilhoso, porque a contra-transferência é concreta, né? Ela acontece. E eu me vi ali nessa condição. Poxa, é verdade. As coisas estão decantando e está ficando mais claro. O mundo está mais claro. As pessoas estão mais claras. A sociedade está mais clara. É muito lindo que as pessoas hoje talvez saibam valorizar um professor, porque antes era o doutrinador que levava a mamadeira, né, fálica para o seu coitado filhinho que poderia ser manipulado intelectualmente. E hoje a gente vê que não. O papel do professor era dar um pouquinho de sanidade para aquele filhinho que o pai não educa. E pelo fato do pai não educar, sobra para o professor a responsabilidade. Agora o pai vai ter que educar, porque o filhinho dele está em casa, e isso é sério. E aí nesse momento é que a gente tem que retomar o filho, e é nesse momento que a gente tem que retomar o pai, ser filho, na mais estreita concepção da palavra, pai, filho, mãe, filho, pai, filha, e isso nos dá uma dimensão de família, que eu acho que estava se perdendo, estava se corroendo. E a gente fala família, a família do pai, não importa se pai é mãe, se pai é mulher, se pai é tio, se pai é irmão, se pai é parente próximo, se pai é o vizinho, não importa. É aquela figura que te traz algo. E mãe também. E que mãe que seja homem, que mãe que seja mulher, mãe que seja irmão, e que a família se constitua dentro de um conceito de que há amor. E não mais papéis a serem cumpridos. Porque eu acho que até então a gente está vivendo uma série de papéis. E esse script, eu acho que ele vai ter que ser mexido. E a gente vai ter que criar um novo, quando terminar a pandemia. A gente vai criar um novo script. Vão ser novos pais, novas mães.
Eu espero que seja verdadeiros pais, verdadeiras mães, verdadeiros filhos e que a gente possa ser mais legítimo conosco, não com os outros. Nós estamos encerrando aqui, a proposta é que a gente possa fazer mais vídeos para vocês, então compartilhem, dê seu feedback e mandem também dicas do que vocês gostariam de ouvir dessa equipe aqui de psicanalistas da Amphic. Um abraço e até mais!